Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer investigação nesse local e como está no título, né, encontraram aí o passaporte da Elisa Samúdio e dizem que ela está viva. Eu não sei, isso é a mídia que está falando e veio uma pessoa comentar no meu vídeo onde disse assim, se ela está viva, como você falou com ela no Spirit Box? Olha para vocês verem, a pessoa não assiste meus vídeos. Quem assiste meus vídeos, quem está aqui comigo em Deus do Começo, sabe que eu não fiz Spirit Box com Elisa Samúdio. Quando eu vi esse comentário, até foi uma amiga minha que mandou para mim, ela viu o comentário e falou assim, veja isso, Rose, mandou no meu zap. E eu olhei, mas o que a pessoa quer dizer com isso, né? Aí entendi porque está na mídia agora, porque encontraram o passaporte dela, acho que em Portugal, é isso, amor? É. Só para confirmar, né? Sim. E estão falando que ela está viva. E agora, Rose, como você explica se você falou com ela no Spirit Box? Eu nunca falei com a Elisa Samúdio no Spirit Box. Pegue o vídeo, qualquer vídeo que tem o título aí, um vídeo meu eu reagi a uma pessoa que disse assim, você fez Spirit Box com a Elisa? Ela está viva. E isso já há uns 2 anos? Uns 2 anos mais ou menos, né, amor? Acho que é isso. Não lembro mais quanto tempo tem muito tempo. E eu expliquei para a pessoa que não era eu que fiz. Ele viu sei lá, em outra plataforma, não sei onde que eles viram isso aí. E aí eles veio comentar, daí eu comentei no meu vídeo que não existe, podia olhar meus vídeos, eu não tinha feito. Aí eu reagi a esse comentário falando que eu não fiz Spirit Box com ela. E outra vez, né, que um espírito enganoso quis me enganar, mas a mentora reagiu, né, me alertou, na verdade, para eu que não caísse nessa. Então, eu não fiz. Pode pegar meus vídeos aí, não tem nenhum vídeo meu que eu falei com a Elisa Samúdio. Então, essa pessoa, ela não assiste meus vídeos. É pessoa só que vem para afrontar. São hater, né, gente? Isso sempre tem, todo mundo tem hater, né? Então, não tem como eu... Então, eu estou aqui explicando para vocês o que aconteceu e para que vocês entendam que eu não fiz. Eu não tive ainda essa oportunidade, se ela realmente faleceu, se ninguém sabe, né? É um mistério aí, o pessoal já vinha falando antes que ela está viva. Já há muito tempo que eles falam que ela está viva, mas a gente mesmo não sabe. Queria eu saber, poder, né, contar para vocês, mas eu não sei se ela está viva ou se realmente ela faleceu. Então estou deixando claro aqui, porque assim, eu gosto de responder nos meus vídeos, porque eu acho que daí todo mundo assiste, né? Em vez de eu ir lá e responder o comentário. Estou aqui respondendo no meu vídeo, para que outras pessoas que acham isso, eu não falei com ela, tá? Então estou deixando claro aqui. Estou aqui para fazer outra investigação, mas é assim, deixei aí no título, para que a pessoa que fez esse comentário, outras pessoas que acham isso, consigam ver e procurar nos meus vídeos aí se realmente eu falei com ela. Eu não falei com ela de maneira nenhuma, tá bom? Então vamos continuar nosso trabalho aqui. A gente veio aqui para fazer uma investigação aonde um pai, né, que aconteceu com um pai. Ele namorava uma moça, engravidou essa moça, a moça depois não deu certo, foi embora, né, e ela estava grávida, só que ele nunca correu de assumir o filho. Ele assumiu o filho, mas não se casou com ela. Porque ele até achava que não era dele, mas depois a criança nasceu parecido com ele, porque ela tinha outro namorado, tinha namorado antes, e ficou aquela confusão, mas ele viu que o menino parecia com ele falou, não, é meu filho mesmo. Então, nem fez exame, nada, porque eu nem sei se ainda nesse tempo tinha exame de DNA. Então, só sei que ele disse que se aparecia com ele, ele ia
Então ele pagava pensão para esse menino. E ele é um homem que trabalhava muito. Então ele começou a crescer. Ele tinha uma empresa e ele começou assim, vendendo maquinário usado, agrícola, usado, pegando de um, vendendo para o outro, e depois colocou empresa, comprava aquele maquinário, mandava arrumar, vendia, e ele foi só crescendo e depois ele estava com maquinário novo, uma empresa grande onde ele comprava, né, direto lá da fábrica os maquinários e vendia para o povo. Tinha uma loja de maquinário agrícola. E ele estava muito bem de vida. E quando esse rapaz já estava aí com seus 22 anos, a mãe dele faleceu. E ele já tinha crescido muito, ele tinha a família dele, tinha as filhas dele, né? Então, quando ele estava com 22 anos, a mãe dele faleceu. Então, ele trouxe ele para dentro da casa dele, porque ele falou, ele morava ainda com a mãe dele, né? Então, trouxe para dentro da casa dele e colocou ele para trabalhar junto com ele. Eles trabalhavam juntos. Colocou ele lá como empregado para ganhar lá o dinheirinho dele, e ele morava dentro da casa dele. Como filho, porque ele sabia que era filho dele, então ele foi um homem bom, reconheceu, né? Não deu certo com a mãe, mas ele trouxe o filho para dentro de casa, assim que, mesmo que ele era de maior e tudo, e colocou para morar dentro de casa. Até que passado um tempo, ele pegou e falou assim, ó, eu queria ter meu cantinho, a minha casa, né? Então o pai dele deu uma casa para ele, uma casa simples, que era só para ele morar mesmo, uma casa simples, porque o pai dele queria que ele trabalhasse e que ele crescesse junto com ele, mostrasse que gostava do trabalho que o pai dele fazia, né? Então ele trouxe para dentro de casa e depois, quando ele pediu a casinha dele, já estava com 26 anos, e ele comprou uma casinha simples para ele, muito bonita, mobiliou, e ele foi morar na casa dele. Né, ele falou que queria ter mais liberdade, levar a namorada para dentro de casa, e ele se sentia incomodado ali porque ele tinha mais 6 filhos, né, fora ele, e ele queria ter o cantinho dele. O pai dele respeitou e ele continuava trabalhando. Só que começou a ter um desfalque muito grande na empresa dele. Começou pouco, né, não prestou muita atenção e começou a ver aquele desfalque. E ele já tinha colocado o filho dele como gerente da empresa. Ele falou, é meu filho, vou colocar como gerente. Se acontecer alguma coisa comigo, meu filho já está aqui, né, na administração. Então colocou ele como gerente da empresa. Só que daí ele começou a ver aquele desfalque, viu que ele não estava agindo bem nessa empresa. E começou a descobrir que o filho dele estava desviando dinheiro da empresa para ele. Fez uma investigação na empresa e descobriu que era o filho dele. Ficou muito triste com ele, falou para ele que trouxe ele para dentro de casa, que acolheu. E ele disse, mas eu sou seu filho, não fez mais que sua obrigação. Ele falou, então, mas eu quero que você aprenda a trabalhar, que você cresça, né, com o seu trabalho, que você seja homem de verdade. Então você não é mais gerente. Então na frente dos funcionários, ele tirou ele como gerente, colocou um outro funcionário de confiança dele, ele não era mais gerente, ele passou a ser empregado. E empregado assim, como os outros. E ele se revoltou muito com isso. Se revoltou muito, mas ele ficou ali como uma pessoa boa, que reconheceu, pai, eu reconheci meu erro, eu vou mudar. Então ele falou assim, então mostra para mim que você mudou. E ele ficou trabalhando ali, mostrou para o pai dele que ele era uma pessoa responsável, que ele tinha se arrependido, que ele focou muito no dinheiro e esqueceu dos princípios, né? Dele ser uma pessoa honesta, esqueceu de tudo isso, e isso estava afetando muito ele estava muito arrependido. O pai dele perdoou ele, passado há quase um ano, ele voltou a ser gerente novamente da empresa. E ele tinha o carro dele, que o pai dele tinha dado o carro para ele, né? Então ele voltou a ser gerente. E o pai dele falou assim, conserve tudo isso para que você não venha perder essa oportunidade. Porque é uma oportunidade muito boa para você, né? Você ser gerente, você cuidar da empresa. Então ele começou a cuidar da empresa, mostrou para o pai dele que estava tudo certo, né? Ali, cuidando da empresa, fazendo as coisas certas. E o pai dele ficou muito feliz com isso. Porque os outros filhos que ele tinha, filhas, né? Eram 6 filhas, eram tudo mulher. Elas não se interessavam muito pela empresa. Então ele queria que o filho dele fosse uma pessoa honesta, uma pessoa que ele confiasse para ser gerente da empresa, porque daí futuramente ele ia herdar também, igual as filhas. Então, que fizesse a coisa certa. Então ele passou a ser gerente novamente.
Só que daí, o que aconteceu? Ele ficou com muita raiva do pai dele, porque ele passou assim, diz ele que passou muita vergonha diante dos funcionários e que ele teve que provar que tinha mudado para fazer tudo isso. E ele começou a armar aí uma coisa muito ruim para o pai dele, que ele tinha o desejo de provocar o desencarne do pai dele, para que ele ficasse com tudo aquilo. Mas ele tinha que fazer bem feito, porque se a pessoa descobrisse que era ele, né? Então ele pagou para 3 homens, armaram uma emboscada para o pai dele e provocar o desencarne. Ele estava na empresa trabalhando, tudo certinho, o pai dele viajava sempre porque ele tinha empresa ali e tinha também outro trabalho dele, que em outras empresas, em outra cidade. Então o pai dele sempre viajava uma vez por semana e nessa viagem o pai dele desapareceu. Então foi muito triste, ficaram aí 8 dias procurando o pai dele, que tinha desaparecido, não chegou na empresa, não voltou para a empresa dali da cidade, desapareceu. Até que encontraram, tá, o carro dele abandonado no meio do matagal, que não é aqui, tá? Em outro lugar, bem longe daqui. E eles já na hora que encontraram o carro dele, porque estava bem escondido no meio do matagal, tinha assim um brejo para baixo, eles soltaram o carro ali, o carro enfiou dentro daquele brejo, tampou tudo, então ninguém imaginava. Até que uma pessoa encontrou esse carro e denunciou. E aí viram que era o carro dele. Então sabia que tinha acontecido uma coisa com ele. Então as buscas foi grande naquele lugar. Só que até vir uma notícia, né? Aonde já tinha 8 dias que ele estava desaparecido, encontraram um corpo aqui nesse local. E aí mudaram tudo, né? Vieram para descobrir o que aconteceu, de quem era esse corpo, e era desse empresário, que tinha nada a ver com o lugar que estava o carro. Pelo jeito eles fizeram isso, cataram o carro, abandonaram bem longe para onde eles iam, lá deveria ter outro carro para eles ir embora, e ficou por isso. O filho chorou muito, muito, muito mesmo, desesperado, ele ajudou a procurar, foi o que mais sofreu, foi ele. Porque ele não conseguia esquecer, tudo lembrava o pai dele lá dentro, e até que ele ficou devendo para um desses homens e começou aí eles a ameaçar ele. E como mandaram grampear os telefones para descobrir se alguém era alguém da empresa, se era alguém essas ameaças começaram a vir para ele, e aí já a polícia já mandou prender ele. Só que até isso acontecer, gente, demorou, tá? Não foi assim já logo. Ele deveria ter pagado eles e eles queriam mais dinheiro. Então isso já tinha mais de ano que tinha acontecido já o falecimento. E as filhas confiavam nele. O que ele fez nesse tempo que ele estava lá? Ele faliu a empresa. Ele faliu porque ele não tinha interesse de ficar ali, ele queria só o dinheiro. Então ele desviou dinheiro para ele, há muito dinheiro mesmo. Então já estava falindo a empresa. E ele não passava isso para a família, sabe? Ele falava para os empregados, vai dar certo, a gente vai conseguir, é porque meu pai sabia de tudo que tinha que fazer, eu ainda não estou por dentro. E aí quando descobriram que era ele, até a família não desconfiava, nenhuma das filhas desconfiava dele. Foi um choque muito grande. Ele acolheu o filho dele e o filho dele fez isso com ele. É triste isso. E esse aqui é o local aonde ele foi encontrado, né? E a pedido de uma das filhas, que ela diz que o povo fala que o local é assombrado, e nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação e descobrir se é o espírito dele, como eles falam que é assombrado. Ela falou, pode ser o meu pai, né? Então, como a gente ficou sabendo depois que meu pai também tinha outra mulher lá na outra cidade onde ele tinha empresa, ele tinha outra mulher. Então, ela falou assim, creio que ele estava errado, ele fez errado, e eu preciso muito, porque ele era um bom pai, apesar de tudo, era bom marido, era bom pai. Então eles amavam demais, a esposa e tudo, ela ficou muito chocada com tudo isso. Mas a filha disse, ele era um bom pai, fazia todos os nossos gostos, um ótimo pai. Eu queria muito que você ajudasse ele, se for o espírito dele. E hoje nós estamos aqui, vamos passar o K2, tá bom?
Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Que Deus os abençoe. E vamos passar o K2. Essa é a localização que nós recebemos, né? De dia, né, gente? Que a gente tá assustado ainda, né, amor? Com o que houve com a gente. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, amor. Aonde eu caí, gente, que eu falei que eu tinha machucado o braço. Realmente, eu machuquei o braço. Olha aqui. Vê se... Tá muito claro, amor? Dá pra ver? Dá pra ver. Olha, gente, como que tá meu braço. Da correria que foi, que a gente ficou assustado, né? Então a gente, por enquanto, gente, nós vamos fazer nossas investigações de dia, que eu tô assustada ainda depois de tudo isso. E a gente, ó, deu sinal. Deu sinal. Tem presença de espírito, realmente, gente, ó. Então a gente vai pegar os aparelhos e nós vamos iniciar aqui, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, é voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Davino. Davino, é isso que eu entendi? Davino, para mim não errar? Sim, então estou correta. Davino, você pode dizer para mim se você é o espírito de um homem que tinha uma empresa de maquinários agrícolas e que foi aí pego numa emboscada e provocaram o seu desencarne. Eu quero saber se você é o espírito desse homem. Se não for, nós vamos ajudar do mesmo jeito, tá bom? Então é ele mesmo. E Davino, quem provocou tudo isso, o seu desencarne, essa emboscada que fizeram para você, foi o seu filho. Infelizmente. Viu? Ele sabe. Então você sabe que é ele. E levaram em 8 dias para encontrar aí o seu corpo, mas encontraram aqui nesse local. E a sua filha se preocupa muito com você, né? Ela já é uma pessoa já casada, tem filhos, né? Então ela disse assim que você foi um bom pai para ela. Mas com isso tudo, Davino, que aconteceu, eles descobriram que você tinha outra família na outra cidade que você tinha uma empresa. É verdade isso? É. E você não se sentia mal assim, porque a gente ficou sabendo que ela me disse mesmo que a sua esposa era uma ótima esposa para você. Muito querida, te amava muito. E você também era uma pessoa muito boa para ela e para mãe dela, né, sua esposa. Você não sentia alguma vez assim, você nunca sentiu assim que você estava errado no que você estava fazendo?
Ah, então você sentiu. E não quis parar, não quis falar a verdade? Medo. Ah, você tinha medo de contar para sua esposa e ela separar de você. Então você amava a sua esposa? Sim. E amava também a outra esposa que você tinha, a outra família? Sim, também. Então você amava as duas famílias. Ela sofreu muito, né, a sua esposa atual, pelo que aconteceu. Mas nem só por isso ela não buscou justiça, ela não, né? Então, seu filho acabou indo preso, mas os não, né? Porque eles conseguiram pegar dois e um desapareceu. Eles não conseguiram pegar. Eram três, é isso mesmo? Em três homens que armaram a emboscada e pegaram você? Foi isso? Foi. Entendi. Você acolheu o seu filho dentro da sua casa, né? Depois você comprou uma casa para ele, ajudou ele em tudo, mas você descobriu que ele estava roubando a empresa. Confere isso, você sabia que ele tinha roubado a empresa ou alguém te contou, você conseguiu descobrir que foi ele? Foi ele. Então, e aí você admitiu ele para que ele não era mais gerente, passou a ser, né, um simples empregado. E ele aprendeu com tudo isso e voltou a ser gerente. Você deu mais uma chance para ele, mas na verdade ele estava armando contra você. Porque quando chamaram ele, que descobriram, ele foi preso, ele disse que ele ficou com raiva porque ele passou vergonha diante dos funcionários e ele prometeu para ele mesmo que você ia pagar por aquela vergonha que você passou. Então ele guardou esse rancor, essa raiva no coração e infelizmente fez isso com você, mandou fazer isso com você. É muito difícil isso, né? Um filho que você amava, que você cuidou, que você acolheu. Mas hoje em dia a gente vê muita coisa, até coisas piores, né? Não sei se tem coisa pior ainda do que isso, mas tem, gente. Então, ele não quis realmente ser seu filho, ser amado por você. Ele escolheu isso. E ele acabou sendo preso por isso e confessou isso aí. Só que quando descobriram, ele já tinha dado um desfalque muito grande já. Estava já indo à falência a sua empresa, porque ele queria mesmo era o dinheiro. E suas filhas nunca desconfiaram disso. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Só descobriram porque a polícia veio descobrir tudo e ele confessou, né? E eu creio que o que eu vou perguntar para você é difícil, mas como a sua filha me disse, você sempre teve um coração bom, sempre ajudou as pessoas, não só seu filho, mas ajudou as pessoas, né? Teve um erro aí na sua vida, mas você ajudava as pessoas, né? Então você consegue perdoar o que seu filho fez para você? Sim. É importante quando você se liberta perdoando. Porque perdoar não é fácil, né? Saber que foi feito tudo isso, uma armação, tudo isso que ocorreu, né? Não é fácil. Mas você conseguiu perdoar. Isso é que é importante, né? Quando o seu filho voltou a ser gerente, que estava ali, você nunca desconfiou nada dele ou se algum momento passou pela sua cabeça que ele poderia estar te enganando? Passou isso pela sua cabeça? Eu acho que ele está me enganando. Chegou a passar isso pela sua cabeça? Então você passou isso pela sua cabeça que ele poderia estar te enganando?
E você não tomou nenhuma atitude sobre isso? Não. Porque passou isso pela sua cabeça e você achou assim, é uma desconfiança, né? Você não tinha certeza disso. Então você só desconfiou. Mas você pensou na possibilidade de investigar se era verdade ou não, que ele poderia estar te enganando? Sim, entendi. Que ele poderia investigar, mas não deu tempo, é isso? Não deu tempo de você investigar? Não. Então, antes que você conseguisse concluir essa dúvida sua, antes que você conseguisse investigar tudo isso, ele acabou fazendo isso com você, né? Eu sinto muito, de todo o meu coração. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar e nós queremos ajudar você, tá? Você quer pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas? Você quer pedir perdão? Para Deus, que é muito importante, né? E também se arrepender das coisas erradas que você fez, né? De ter duas famílias, né? De enganar essas mulheres. Porque a outra mulher, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que sua filha me falou, ela também não sabia que você tinha outra família. Porque ela focava na empresa lá, ela tomava conta da empresa lá, né? Então, ela ficou com a empresa, porque estava no nome dela. E a sua família aqui ficou com o que restou, porque, na verdade, o desfalque foi muito grande. Então, você se arrepende? Sim. E isso que é importante para nós, para que nós podemos te ajudar, tá? Você consegue ver o anjo, a mentora do nosso lado? Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede, a vela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar? Então nós vamos deixar, tá bom? Vamos pegar agora a água, a vela para você e você vai seguir o seu caminho em paz, tá bom? Vamos pegar a água e a vela. Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Davino. Estava aqui sofrendo, como a filha dele falou, e eu ia perguntar o ano, né? Eu esqueci, gente. Me desculpa. E ele fez errado mesmo, ele tinha duas famílias, mas ele cuidava muito bem das duas famílias e também do filho, né? Que ele tinha o primeiro filho dele, que ele confiou e achou assim que ia ser a mão direita dele, que ia cuidar de tudo aquilo, perdoou pelos erros do filho, colocou ele de gerente de novo. E ele aproveitou que ele estava como gerente, armou essa emboscada para que ele continuasse na gerência e acabasse com tudo. Mas conseguiram descobrir, né? Que a polícia vai em cima e ele descobre mesmo. E hoje nós estamos aqui para ajudar ele, porque ele estava preso aqui, a filha dele pediu. E a gente vai orar por ele, para que ele seja encaminhado. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Davino, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar com todo respeito se o Davino conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.